olha o perigo, né, que a gente tem nas redes sociais. Você tem a distância. E você tem também o comportamento onde você tem a comparação. Hoje você compara a tua vida com todos os seus possíveis ou inimigos, ou concorrentes, ou pessoas que você gosta ou desgosta. E aí você compara, a gente tem como seres humanos, principalmente aí depende da cultura, né? Tem culturas que são mais conformistas, principalmente as culturas orientais, e tem culturas que não aceitam muito uma diferença, mesmo que essa diferença seja saudável. Por exemplo, o que eu quero dizer com uma diferença saudável? Você tem uma vida boa, você tem acesso à saúde, você tem comida, você não passa fome, você tem uma moradia adequada. Mas mesmo assim, se você vê alguém com mais coisa que você vai ter um certo ressentimento. Isso é um comportamento de muitos seres humanos. Então as redes sociais permitiram esse comportamento de análise, permitiram que você seja defendido por um grupo, permitiram que você tenha coragem de agredir o outro porque você está distante e permitiram que você não tenha tanta compaixão pelo outro. E o comportamento de grupo, ele fortalece muito o sentimento de pertencimento. Então se o seu grupo está te defendendo, se você está defendendo uma causa, cara, você... E aí vamos pôr mais um tempero na jogada? Quanto mais você se colocar num grupo e por acaso do destino, nessa fase que a gente vive, o teu grupo é considerado o grupo que pode se vitimizar, aí dançou mais ainda. Porque o fator de você poder ser uma vítima, eu comparo, por exemplo, com pacientes internados no hospital e eu sempre tento não julgar nenhuma relação humana, não ficar julgando assim de uma forma unilateral nenhuma situação. Então todas as situações eu fico me colocando em experimentos naturais. O que a natureza ia me contar, né? É um pensamento até um pouco estoicista, né? Quando você tem dúvida, pergunta para a natureza que a natureza te explica. Então eu sempre fiquei na dúvida assim, cara, será que essa pessoa está se vitimizando ou será que é real? E aí eu comecei a fazer um estudo na época que eu era residente de cirurgia geral. Eu fiz um estudo pessoal mesmo, no pronto-socorro, que eu tinha que atender 200 fichas e eu tinha 5 minutos com o paciente na sala para saber se o cara era piti ou se eu precisava internar o cara. Então, aí eu comecei a reparar. E o que eu fazia? Né? Nessa época, a gente não podia demorar muito tempo, porque tinha mais 200 lá fora esperando. Se você demorasse, às vezes tinha uma pessoa grave que podia estar esperando o seu atendimento. Então, você tinha que correr realmente para ser rápido na triagem. E aí, nessa triagem, o que eu fazia? Eu tirava até a cadeira da sala para atender a pessoa em pé, para chegar mais perto da pessoa. Olhar no olho, entender, e eu comecei a tentar pescar. Eu falei, cara, eu vou ficar esse ano inteiro atendendo no pronto-socorro milhares de pacientes até eu entender e bater o olho e falar assim, é piti, não é piti. E é muito difícil esse julgamento, é muito perigoso esse julgamento. Sim. Você precisa se basear em um julgamento, primeiro, vamos lá, como você constrói uma verdade? Você constrói com base na tua teoria, então você precisa estudar todas as doenças, tem doenças que tem sinais que você bate o olho e fala assim, isso aí é isso, né? Você vê um cara com a boca torta, com a mão torta, você fala, meu, AVCzou. Então, a teoria te dá isso. Número 2, a prática te dá isso, você praticar. E a prática, eu vou colocar um temperinho na prática. A prática você aprende isso realmente pela sua cognição, pela sua razão. E você também aprende isso com a sua intuição. Então existe um certo quesinho de intuição. E aí intuição não vamos falar de uma forma holística. Intuição vamos falar de uma forma até um sentimento racional exacerbado, inexplicável. É uma coisa que você não pode explicar. Para você entender intuição, tem uma profissão muito curiosa, muito inusitada, que é a profissão que decide se o sexo do pintinho é macho ou fêmea. Então o pintinho vem numa esteira, os pintinhos mesmo, pintinho de galinha, vem numa esteira, e o profissional precisa pegar esse pintinho, ele vira o pintinho rápido, ele tem que ver a cloaca lá se é macho ou fêmea, só que nessa fase da vida, que é uma fase que dá lucro para a empresa separar o macho da fêmea, é uma fase muito difícil de saber qual é macho e qual é fêmea, eles são muito parecidos. As características secundárias são muito parecidas. Então é um cargo de alto treino. A pessoa, você não consegue em uma semana explicar para ela qual é macho e qual é fêmea. Então a pessoa precisa ver. Depois de meses ali, a pessoa consegue ter uma velocidade de julgamento muito rápida e sem errar. Então é um cargo racional e intuitivo. Eu citei esse cargo só pra gente relacionar agora a situação voltando pro PS. Então, para você construir uma verdade, você constrói uma verdade baseada na sua teoria, baseado na sua prática e baseado na ciência, né? Em tudo que você estudou no sentido de comparação em esses estudos populacionais. Então, vamos pegar um estudo. O estudo lá de Framingham viu que quem come tantos churrascos até tantos anos tem mais propensão a ter infarto com 40 anos. Aí você chega lá, o cara de 40 anos, você come churrasco com tantas vezes por semana? Como e fuma cigarro. Putz, então deve ser infarto. Então, assim, você vai se basear num mix ali de informações para decidir se aquela pessoa deve ficar ou sair.
E aí, cara, nessa história toda, assim, nesse decorrer todo, o que eu percebi é que a maioria das pessoas que vinham histriônicas, tipo assim, fazendo estardalhaço, gritando, chorando e dizendo que estava grave, etc e tal, a maioria era palhaçada. E a maioria das pessoas graves, e aí tem uma história muito interessante que eu já conto pra gente temperar essa história, mas a maioria das pessoas que estão graves, elas estão mais quietas, porque ela está grave. Não é uma regra, mais uma vez, 100%. Claro. Mas é a maioria. E aí eu comecei a reparar no comportamento humano. Né? Cara, por que a maioria que não está grave são os que mais gritam? Né? Isso, inclusive, é uma ordem. Quando você chega num acidente, um trauma, bateu um carro na tua frente. Me lembro, há pouco tempo atrás, eu atendi uma menina na Sumaré, que tava o cara com a moto e a menina atrás na garupa, bateram logo 2, 3 carros na minha frente. E aí eu parei para atender, a menina gritando e o cara em silêncio. Você vai em quem primeiro? No cara ou na menina? Agora depois que tu falou, tu vai no cara, porque o cara tá quieto. O cara tá quieto, tá morrendo, cara. O cara não tá respirando. E dito e feito, o cara morreu ali na hora. Não tinha tubo pra entubar, o cara morreu. A menina foi, 16 anos, fatura de bacia, mandei ela lá pra Santa Casa. Então, enfim, em geral, é uma regra, você observa faces da pessoa, e a pessoa que tá grave, geralmente ela tá sofrendo, ela não tá com energia pra ficar causando. Então, visto isso, né, uma história interessante que teve um cara uma vez que chegou lá, ele estava com uma dor de dente, e ele tinha feito uma drenagem de abscesso, como se fosse uma espinha no dente, e num outro lugar, e acabou evoluindo com febre e tal, foi lá para Santa Casa, e eu peguei esse cara, né, coloquei o cara para dentro, na época o chefe tinha que autorizar para você internar o cara, e eu falei, ó, o cara drenou um abscesso dentário aqui, tá com febre e tal. Ele olhou e falou, não, manda de volta lá pro dentista que fez isso, o chefe. Aí eu falei, putz, cara, tem que mandar o cara de volta. Aí eu falei, ó, beleza, você vai ter que voltar lá pro dentista, mas não deixe isso piorar, porque, cara, pode ser que isso piore, você tá com febre, tá evoluindo, qualquer coisa você volta aqui. Aí, cara, eu mandei o cara embora e eu fiquei olhando, assim, o jeito que ele andou, sabe? O jeito que ele foi... Imagina que você é uma câmera olhando a pessoa de costas, assim. Então eu fiquei olhando o cara ir embora aos passos, assim. Cara, aí me deu um estalo, assim, cara, esse cara não tá bem, velho. Esse cara não tá bem. Tipo, o jeito, a marcha, a forma com que ele se despediu, a cara dele ao se despedir. Você me perguntado pra como você sabia que ele não estava bem, não sei, cara. Energia baixa. Mas são uma série de informações que o nosso cérebro capta. Como eu falei, em 50 milissegundos você vê uma pessoa diferente de você e já ativa a amígdala. Então nosso cérebro ele é muito reativo. Ele capta muitas coisas e aprende muitas coisas que a gente não tem ideia. A dificuldade de se conectar com essa intuição, né? Conseguir... Na verdade, não acho difícil. As mulheres têm mais essa capacidade que os homens, mas não é difícil, é treino, cara. É sensibilidade. Sensibilidade. É treino. Você vê gente, tá com pessoas. E, obviamente, tem áreas no cérebro que fazem isso. Né? Nós temos várias áreas no cérebro responsáveis por entender o próximo. Inclusive, a meditação aumenta uma dessas áreas. Você entende de forma automatizada. Você entende de forma automatizada. Em geral, você ativa a ínsula, ativa a córtex cingulado anterior, que são áreas no seu cérebro, e a parte dos neurônios em espelho, que eu já falo que são neurônios em espelho. Aí eu olhei pra esse cara e falei assim, bom, esse cara não tá bem, cara. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse cara pra dentro, vou pedir uma tomografia e vou mandar ele pelo menos pro outro cara lá com a tomografia. Bom, pôs o cara pra dentro, fez a tomografia, mediastinite, cara. Pus até o coração. Essa doença é uma doença que tem mortalidade de 50%. E aí foi direto pra cirurgia. Operou, viveu, ficou lá internado 2 semanas na UTI. Cara. Mas se esse cara tivesse ido embora naquele momento, era sentença de morte. Então assim, como que o ser humano tem essa capacidade de identificar os mínimos detalhes, né? A gente tem essa capacidade de espelhar muitas vezes o cérebro do outro. Então nós temos inúmeras adaptações, nós aprendemos assim, né? Se você aqui pegar um chimpanzé e começar a fazer algum movimento com a tua mão, ele vai ficar olhando e vai tentar te imitar. Uma criancinha idem. Então nós temos no nosso cérebro neurônios que foram descobertos aí em 1990 por um neurocientista italiano, Giacomo Rizzolatti. Esse cara ele começou a entender que com macaco rhesus, ele fazia um macaquinho comer na frente do outro e o cérebro do macaco que não estava comendo, que estava observando, também estava ativo na mesma área que o cérebro do macaco que estava comendo. E aí ele começou a perceber que, cara, só o fato de você observar uma ação, o teu cérebro faz aquele espelhamento como se você estivesse fazendo aquela ação. E aí eu te pergunto, o que seria da pornografia sem os neurônios em espelho? Então, quando você pensa nessa questão assim das redes sociais, agora voltando para a nossa Estaca Zero,
O fator vitimização é muito curioso porque muitas pessoas, aí vamos no caso do PS, que estão histriônicas, se vitimizando, etc., são as pessoas que não precisavam. Então eu percebi, plantão de enfermaria, as pessoas que mais estavam reclamando eram as pessoas que menos precisavam. Existe uma tendenciosidade de algumas pessoas. Quando podem se sentir mais cuidadas, elas querem mais cuidados. Existe, talvez, por várias questões, elas querem mais cuidado. Então, pode falar. Tu acha que essa tese ela se aplica a movimentos de pessoas, de grupos, Com movimentos certeza. sociais? Mas com certeza, cara. Eu não posso provar isso, Claro. porque, cara, é impossível a gente provar isso. Mas com certeza absoluta. E não equivale para todos. Provavelmente, muitos dos movimentos começam por uma necessidade. Pô, graças a Deus, nós tivemos os movimentos abolicionistas de pessoas que se indignaram com uma situação que era medonha e acabaram desenvolvendo a abolição da escravidão em muitos lugares do mundo. Né? Graças a Deus. Então, assim, os movimentos eles começam justamente por uma causa necessária. Então, os movimentos são muito importantes. Muito. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é porque muitas pessoas que surfam depois numa outra onda acabam, muitas vezes, aproveitando dessa questão de vamos trabalhar em grupo e estimulando o comportamento de nós versus eles. O comportamento de nós versus eles, seja qualquer, aqui eu já não estou falando de etnia, não estou falando de gênero, estou falando de qualquer grupo. Mais uma vez, pode ser os que usam camiseta branca, né? E os que, sei lá, carecas, os baixinhos, os altos. Então, assim, toda vez que você faz um comportamento de nós versus eles, existe um ponto onde esse comportamento é saudável, que provavelmente nós estavam realmente sofrendo. E nós estávamos realmente sendo injustiçados. E precisava de um movimento nós versus eles para colocar uma ordem moral, para colocar um equilíbrio. Só que muitas vezes não é isso que acontece ou ultrapassa do limite do equilíbrio. E o nós versus eles passam a ser uma batalha violenta no sentido de separação. E não no sentido de união. E não no sentido de equilíbrio. É no sentido de pertencimento. É no sentido de saciar carências. Então é muito perigoso. É muito difícil falar para você, mas qual movimento que tem essa carência? Cara, não dá para saber. Porque em todos os movimentos vão ter pessoas de todos os tipos. Mas a gente precisa ter cuidado porque pouco se fala. É muito cauteloso você falar disso. Pouco se fala disso. Né? Porque realmente o ideal é que os movimentos tenham um equilíbrio para você adquirir aí uma certa convivência equânime, né? uma convivência justa para todos. E aí, de repente, o movimento se dissolver no sentido assim, agora somos todos nós, não somos nós eles. Precisou dos nós eles para chegar nesse momento. Agora somos todos nós, galera. Então não vamos fomentar mais isso, porque isso vai separar mais ainda. Eu acho que isso tem a ver com o vídeo que eu tava vendo teu sobre a origem do lacrador. E isso de alguma forma tem como aplicar a isso que a gente tá falando? O que é essa figura do lacrador? Do cara que lidera toda essa histeria? Na verdade, a origem do lacrador na verdade, o que a gente chama de dissonância cognitiva. Né? Tipo assim, se eu falar tudo isso que eu tô falando aqui, por uma típica pessoa que usa tudo isso para se vitimizar, ela vai jurar por Deus que eu sou louco. Tipo assim, o que é dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é quando você tem uma crença moral e quando você faz uma coisa que vai contra essa crença moral. O que você faz com essa coisa? Essa é uma capacidade muito humana, cara. Isso é uma capacidade humana que a gente está descobrindo agora, tá? A gente não sabia dessa capacidade humana há pouco tempo atrás. A realidade, ela é uma realidade... Nossa realidade é uma realidade virtual. Né? Você cria a sua realidade. Né? Você fala assim, pô, cara, esse logo tá aqui? Ele tá, mas eu posso enxergar isso como acrílico, não como logo. O logo, você que criou o logo na tua cabeça. Se eu trouxer uma cobra aqui e perguntar, isso aqui é um logo? Ela vai falar que não. Ela vai enxergar aqui, provavelmente, temperatura. Né? Se eu trouxer um morcego aqui, ele vai enxergar as ondas sonoras. Então, a nossa realidade é uma realidade criada. E aí, quando você, por exemplo, imagina que você é um plant-based e comeu sem querer uma salsicha. Se eu te falar, cara, isso é salsicha, você vai provavelmente mudar a história para dizer que não. Fala, não, isso é uma salsicha. O ciclano lá embaixo falou que essa salsicha aqui é uma salsicha vegetal, que veio de não sei aonde. Claro que eu estou pegando exemplos esdrúxulos, mas a dissonância cognitiva ao invés de você mudar a sua moral, você muda o que aconteceu, você muda a realidade. Tem uma frase do Nietzsche muito boa, né? Ele fala assim, certa vez a minha memória me contou um fato. O meu orgulho me contou um outro fato. Por fim, o meu orgulho venceu. Minha memória cedeu.
Ou seja, o orgulho dele fez ele mudar a história, mudar a memória, para que se encaixasse no orgulho dele. Então, toda vez que você conta história, tem uma passagem de 2 físicos, e eles estavam conversando entre si. Um deles estava escrevendo um livro. E o físico falou pro outro assim, cara, mas você está escrevendo esse livro aí para quê? Para publicação? Não, não. Esse livro é para mim, só para mim. E a única pessoa que vai ter acesso a esse livro é Deus. Falei, cara, mas Deus já não sabe da sua história toda? Não do jeito que eu estou contando. Então, resumindo, a dissonância cognitiva é justamente esse aspecto de você poder mudar a realidade para contar a história que você acredita. E isso está acontecendo, né, em todos os lugares. Em qualquer lugar que você vai ver. A gente vive uma dissonância cognitiva o tempo todo. Né? O importante é você saber que ela existe para você falar, opa, eu tô fazendo dissonância cognitiva, cara. Pois é, eu ia perguntar isso. Como é que eu sei que eu não tô fazendo isso? A gente faz isso o tempo todo. Eu fico tentando me policiar no seguinte. Eu falo assim, cara, será que foi isso mesmo? Se alguém me questiona, dá um cheque, fala assim, cara, Duprá, vamos pegar um exemplo bobo assim. Você pôs a carteira aqui? Fala assim, cara, não pus a minha carteira aí. Aí eu falo, não, peraí, cara. Pode ser que eu tenha colocado. Tipo, quando eu tenho uma atitude muito drástica, assim, uma opinião muito drástica de algo que eu vivi, eu falo assim, cara, será que eu mudei isso que eu vivi? Será que eu tô mudando essa história? E aí eu falo assim, putz, cara, vamos analisar o ponto da outra pessoa? Então, para sair da dissonância cognitiva, uma das soluções é se exportar, se ejetar do seu ponto de vista e olhar da outra pessoa. E isso é uma coisa que cada vez mais com comportamento de grupo, sim, digital, a gente não tem mais. Por quê? Nas redes sociais, e principalmente por uma questão que chama-se algoritmo, você só tem muito acesso àquelas coisas que você mais vê. E aí você vive naquela bolha e acha que aquilo é uma verdade. Quando você vê uma outra coisa que vai completamente contra isso, você jura por Deus que o seu tá certo. E você vai mudar a realidade inteira para dizer que o seu tá certo. Você nunca mais vai assumir que o seu tá errado. Então a dissonância cognitiva, ela serve para justificar pro seu cérebro você não ficar louco. Então, se a gente reconhece que ela existe, fala assim, não, cara, pera lá. Eu posso me colocar no ponto de vista desse cara aí. Né? Eu vou me colocar no ponto de vista desse cara. Vamos tentar entender o que ele está falando. Né? E, ao invés de simplesmente rotular, porque você olha um Instagram de uma pessoa que você, por acaso, não sabe qual é, tem algumas ideias divergentes da sua, você vai tentar achar pontos em comuns ou pontos completamente separatistas entre vocês. Para tentar identificar qual grupo. Para tentar identificar qual é a trupe. Identificou a trupe, você vai falar assim, rejeito ou aceito. Uhum. Então, assim, você vai ver se o cara vota no Lula ou no Bolsonaro. Você vai ver se o cara é vegano ou come carne. Você vai ver, entendeu? Então aí você tira suas conclusões ali e fala, cara, eu não quero assistir, esse cara é um babaca. Se ele é bolsominion ou se ele é petista, é o que mais tem. É o que mais tem. E agora o ano que vem ainda vai piorar, né? Vai. Então, é isso que eu tô falando. Essas pessoas, que são a maioria das pessoas, que dividem as pessoas em 2 grupos. Uhum. E não vem o todo. Você pode ser Bolsonaro, mas odiar várias ideias dele, mas votar no Bolsonaro por alguma outra razão. E o cara pode votar no Lula, odiar o Lula, mas votar no Lula por alguma outra razão. Enfim, cara.